Pronto, seja bem-vindo na aula de número 6, Neurovenda e Venda Consciente, como que entender o cérebro primitivo, que é o cérebro que decide, a gente já está aprendendo isso, né? Pode te ajudar a vender muito mais. Mas antes, como eu falo sempre, vamos recapitular o que a gente aprendeu na aula de número 5. A gente entendeu que narrativa organiza onde o argumento pressiona. Nós entendemos que o cérebro não quer provas, não. Ele apenas quer que você oriente ele, que você mostre o caminho, que você aponte a direção para ele. Nós entendemos também que histórias cansam muito menos do que explicações longas e demoradas. Nós aprendemos também que a venda consciente é uma boa história bem contada, no princípio, meio e fim. E também entendemos que quando uma pessoa se localiza dentro da sua história, ela pertence àquele lugar da sua história, ela acaba decidindo comprar de você, ou seguir você, ou buscar alguma coisa, conectar mais. Bom, nessa aula de hoje, número 6, de hoje ou de agora, né? Não sei quando você está ouvindo isso, mas na aula de agora, de 6, aula 6, a gente vai falar sobre a emoção que decide e a razão que justifica. O que será que realmente move o cérebro no momento de uma decisão de compra? Será que é a emoção ou será que é a razão? Vamos entender. Bom, a maior mentira que a gente conta a nós mesmos é que eu decido racionalmente. Bom, a neurociência já provou isso, já mostrou isso várias vezes, que não é bem assim que isso acontece. A decisão acontece primeiro em áreas emocionais do cérebro, que é o sistema límbico, e depois a razão entra para poder explicar todo esse processo, toda essa escolha. Então a emoção decide e a razão ela vai justificar. Isso não é fraqueza, isso é um funcionamento biológico. Né? O cérebro emocional ele é muito mais rápido do que o cérebro racional. O cérebro emocional ele é rápido, ele é automático, ele é associativo e ele é orientado para a sobrevivência. Enquanto que o racional ele é mais lento, ele gasta mais energia, ele compara cenários o tempo todo e ele só vai entrar depois. Então, quando você tenta convencer alguém do seu trabalho, da sua solução, pela razão, você está chegando atrasado. Porque a emoção não é um descontrole, tá? Ela é uma informação que você precisa passar para o seu cliente. No senso comum, a emoção ela é vista como algo que precisa ser controlado. Mas na neurociência, a emoção ela é um dado informativo. Por quê? Porque ela informa o que é importante, o que está ameaçando aquela pessoa ou aquele cérebro. Ela informa o que merece mais atenção e o que deve ser evitado no momento do contato com aquele cliente. Então, ignorar a emoção é o mesmo que ignorar o principal canal decisório do seu cliente final. Tá? Mas será que os argumentos geram também resistência? Bom, quando você apresenta muito argumento, o cérebro ele pode interpretar como uma tentativa de convencimento, como algo que está sendo pressionado para ele. Não, você precisa comprar, você precisa isso, você precisa aquilo, você está passando por isso, é por isso que está acontecendo isso. Você gera essa pressão. E aí, claro, vem uma defesa de interesse próprio. Tá? Você diz, pô, esse cara acha que está querendo vender só para ele não quer me ajudar em nada. Não é? Ele está me mostrando coisas que vai só beneficiar ele, a mim, zero. Então, isso também vai ativar a proteção do seu cliente, do cérebro do seu cliente. Então, quanto mais prova, mais o outro vai se fechando para você. E eu aprendi isso no dia a dia, né, trabalhando em balcão de farmácia. Quanto mais você falava sobre aquele produto, né, mais o cliente ficava na dúvida e ele acabava indo embora e não comprava, então, aquele medicamento. Tá? E a mesma coisa acontece quando você tenta provar para o seu cliente final que o seu produto ele é bom. Você sabe que é bom, mas você não precisa ficar provando o tempo todo, falando muita coisa. Porque ele acaba se fechando, acaba gerando muita dúvida. Tá? Como o cérebro ele gosta de economizar energia, ele vai então reduzir toda a carga cognitiva. Quanto mais carga cognitiva você colocar para ele ficar racionalizando, e a gente já entendeu isso, né? Que o nosso racional ele é lento, ele para poder pensar e racionalizar muito bem, ele precisa gastar muita energia, e o cérebro é preguiçoso nesse sentido, então ele acha melhor se afastar, se fechar. Tá?
Mas são as emoções básicas que nós temos, né? Nós temos aí algumas emoções básicas que vão realmente mover o nosso processo decisório. E essas emoções têm um papel muito central dentro da venda consciente, que é o medo, que vai gerar proteção, que é o alívio, que vai gerar segurança, que é essa questão do pertencimento, que vai criar vínculo, conexão com você, que é a esperança que você está dando para ele de uma possível solução, que gera todo esse movimento de entender mais, de querer conhecer, e a confiança, que a gente já entendeu em aulas anteriores, que é a permissão. O cérebro, então, permite, por meio da confiança, a aceitar, então, a sua solução como possível para ele naquele momento. Então, a venda consciente, ela reconhece essas emoções sem precisar explorar essas emoções. Um erro do mercado hoje é estimular essa emoção sem ter uma sustentação. Tá? Muitas estratégias de marketing ativam a emoção, e é legal, mas não oferecem uma estrutura para essa ativação. Então, gera no momento uma excitação, tá? Tem uma excitação momentânea, uma compra impulsiva, ele pode até comprar, mas depois ele não vai querer comprar mais, e logo em seguida vem o quê? Uma frustração posterior, então ele não vai voltar a comprar com você. Isso é ruim, porque ele pode até falar mal de você. Então o cérebro ele acaba aprendendo com essas experiências ruins e se fecha nas próximas decisões. Quando você for falar de novo com ele, ele não vai querer. Tá? Então quando a gente utiliza a emoção sem essa consciência, ela acaba virando o quê? Uma manipulação, uma venda manipulativa. E a diferença entre a venda consciente e a venda manipulativa é exatamente porque a manipulação usa a emoção para tirar a autonomia do cliente final. Enquanto que na venda consciente ela usa a emoção para gerar clareza para esse cliente, para ele poder então tomar uma decisão consciente que é comprar de você. Então o foco não é fazer o outro comprar, é permitir que ele escolha com presença, é permitir que ele faça a melhor escolha da vida dele. E claro, é comprar com você. Então você não vende apenas com as palavras que você está dizendo ali. Você vende também muito mais com a sua presença, tá? Com a energia que você está passando ali naquele momento. Tem o seu ritmo, tem a sua escuta, tem as suas pausas, tem a sua clareza, que vão regulando o sistema nervoso do outro a partir do neurônio espelho. Tá? Então, quando você está regulado, o outro sente também isso e acaba regulando. É como você pegar dois diapasão, né? Você dá um toquinho no diapasão e o outro, se estiver na mesma frequência, acaba entrando nessa mesma ressonância. Então, as decisões mais difíceis, elas não são técnicas, elas são identitárias. Isso aqui é importante a gente entender, tá? Isso é uma identidade aí nessa decisão. Por quê? Porque o cérebro vai perguntar, quando eu me torno, né? E se eu fizer isso, o que eu me torno? Quem eu me torno? Se eu fizer isso com você, se eu comprar essa solução com você, se eu fizer uma tatuagem de repente com você, quem é que eu vou me tornar? Se eu fizer um processo terapêutico com você, quem é que eu vou me tornar? Tá? Se essa decisão ameaça a identidade desse cliente, o corpo dele trava. E aí a decisão não acontece. E aí a venda consciente, o que vai fazer? Ele vai respeitar esse limite do cliente, respondendo essa pergunta: quem eu me torno se eu fizer isso com você? Então, falar com emoção para o cliente não é exagerar, é ser real, é ser verdadeiro, é ser você o tempo todo, é usar exemplos reais no seu dia a dia, é reconhecer as dificuldades do cliente, até sua, e algumas coisas que você ainda não tem, né, o domínio, é nomear sentimentos comuns, principalmente os básicos. Tá? Então, simplicidade nesse momento, a simplicidade emocional sua, é que vai gerar essa confiança, para ele entender que a gente está de igual para igual. Então, a razão tem um papel importante sim, mas ela não é o protagonista dentro da sua narrativa, dentro da sua oferta. O papel da razão é só organizar, é só validar, é só sustentar o que o emocional já tomou conta. Porque ela entra depois da decisão emocional, ela não entra antes. Então, use a razão, claro, para dar chão a tudo que você está falando, não para empurrar um produto para o seu cliente. Ok? Papel e caneta na mão, vamos então ao nosso exercício dessa aula,
vamos mapear emocionalmente a sua oferta. Tá? Vamos lá, responde aí. Que emoção meu cliente sente antes de me procurar? Você sabe qual é a emoção que ele sente antes de me procurar? Aversão, medo, tá com esperança de que, poxa, agora eu acertei o profissional certo. Qual é essa emoção? Que emoção ele espera sentir depois que faz um processo com você? Depois que compra algo de você? Número 3. Onde a minha comunicação ignora ou valida essas emoções? Porque de repente você está ignorando algumas emoções na hora de você estar ofertando, né? Ou então está invalidando também ali a emoção do cliente. Então, como eu posso reconhecer essas emoções com mais humanidade? Pense aí e depois reescreva a sua oferta, incluindo uma frase que, depois que você responder tudo isso aí, você reescreva a sua oferta, incluindo uma frase que comece com: eu sei como é se sentir, pontinho, pontinho, pontinho. Eu sei como é se sentir, pontinho, pontinho, pontinho. Venda consciente, gente, não é anestesiar a emoção, é escutar a emoção do cliente. Quando a emoção é reconhecida, ela então deixa de comandar, né? Deixa de ficar escondida ali. Okay? Então, quando você entende que a emoção decide, e que de fato decide, você para então de brigar com o funcionamento humano. Você entende que a gente não é tão 100% racional. Né? Então, quando você começa a acompanhar todo esse processo, entendendo como que o seu cliente funciona, a parte biológica dele, emocional dele, você não vai forçar a venda. Tá? Você simplesmente vai vender de uma forma automática. Okay? E na próxima aula a gente vai entrar num ponto decisivo do processo de venda consciente, que é objeção, não é rejeição do cliente. Ele só está com medo. Vamos entender isso na próxima aula. Gratidão.